Bom dia, como estão? Todos bem? Eu também estou bem, mas antes um papinho reto, papo reto, eu vou falar disso depois. É algo muito importante mesmo. Não esqueçam de promover o meu curso de violão, música, afinação, flauta, teoria da música, filosofia da música, espírito da música. O meu curso online, também presencial, pode ser, individual ou em grupo. Ele já é barato por si, mas a gente inclusive pode negociar os preços, as frequências das aulas, o método, o conteúdo. É importante mesmo, é assim, de verdade. Eu estou precisando de mais alunos e alunas de violão para me sustentar inclusive esses trabalhos como este de leitura, estudo, reflexão e pregação de conteúdo bíblico, de outros conteúdos importantes que inclusive vocês podem sugerir, mas para me manter mesmo, porque eu estou sem contrato de trabalho, perdi o meu contrato durante a pandemia, inclusive por questões que têm a ver com política. Porque foi um tempo de perseguições muito fortes, né? E por isso eu preciso mesmo da ajuda de vocês. Incentivem outras pessoas, crianças, adultos, idosas. Todo mundo aprende violão. E eu me adapto ao ritmo da pessoa, ao que a pessoa pretende e consegue. Mas eu preciso mesmo por uma questão de renda, certo? Não sei se por quanto tempo eu vou passar por essa aflição financeira, mas é importante, senão não sei como é que vai ser. E eu preciso logo, certo? Aos poucos eu estou indo para uma situação de sei lá como fazer. Então me ajude mesmo. E vamos então para as senhas desse dia 30 de julho de 2023, o 9º domingo após o Pentecostes. Domingo, portanto, dia de culto e de missa. Numa primeira fase eu leio o versículo, o texto da pregação, do culto e da missa, e os textos auxiliares do culto da pregação. E depois eu leio os versículos e a oração das senhas diárias previstas para o dia. Eu vou introduzindo então o título para hoje. Uma das coisas importantes mesmo para todo mundo aprender é o que é papo reto. Papo reto, eu só aprendi o significado desse termo, papo reto, eu só aprendi há uns 15 anos atrás, com a minha filha. A minha filha é rapper. Na verdade, ela lida com uma imobiliária da sogra dela, mas ela é rapper também, como uma das suas vocações. Rapper de rap, de música rap. E lá eles usam esse termo, nesta comunidade que faz música rap, que canta música rap, que dança música rap, que faz arte rap. Ritmo,
and poesy. Ritmo e poesia. Isso é rap. Uma música muito consciente que fala das coisas da realidade. Ela começou a usar esse termo há uns 15 anos atrás, talvez um pouco menos, 10 anos atrás. Rap usa o termo papo reto. Papo reto é aquela maneira de falar que não manipula. Não tenta te enrolar. Não tenta dar uma falsa impressão. É papo reto. Não faz curvinha. Não é o que fazem os papudos, as papudas, que ficam te levando. Muitos anos atrás, eu fui com um homem, ele precisava trocar o carro, e aí nós indo para a revenda de automóveis, ele disse: vamos ver se o vendedor é um vendedor ou um pilantra. Isso nós vamos ver já nos primeiros 5 minutos, ele disse. Ele tinha um pouco de experiência em compra de carro. Sabe, os vendedores, os espertos, eles são ligeiros em enrolar a pessoa falando. O carro está todo bichado e o vendedor te convence que ele é ótimo, que ele está perfeito, que é uma maravilha. Entende? No rap eles dizem: isso não é papo reto. Tem gente que é papudo quando vende seus produtos religiosos, não é? Fazem da religião um comércio. Então a gente tem que saber fazer e isso é muito importante. Não é só no comércio, não, isso é importante em tudo. Na medicina, na igreja, na economia. Preste atenção se é papo reto que a pessoa está usando ou ela está dizendo coisas que não, mas não fecha isso que ele está dizendo, isso que ela está dizendo. Não é papo reto. Eu quero papo reto. Isso não quer dizer que vai falar as coisas sem graça. Que uma pessoa que tem papo reto não pode contar uma história para divertir. Pode, mas não para te enganar. Nunca. Nem na revendedora de carro, nem na igreja. Nem nas relações afetivas. Isso eu aprendi com minha filha, porque a sabedoria também, ela vem se acrescentando pelos conhecimentos, pelas sabedorias que as outras pessoas te trazem, inclusive filhos e filhas, pessoas jovens. E é bom isso, é bonito isso. Porque a verdade sobre as coisas pode ser dita de várias maneiras, mas ela sempre tem que sempre tem que ter como objetivo uma verdade. E aí podem ser verdades científicas, verdades morais, verdades do mundo da religião, da fé. E é aí que Jesus quer apontar, para o mundo prático da realidade, para o papo que leva
a realizações amorosas. Se não são amorosas, ele diz que vai ser jogado no fogo do julgamento, no inferno. O título para hoje é A Sabedoria de Verdade se mede pelo que faz. Não por suas historinhas que não são papo reto. A sabedoria de verdade se mede pelo que provoca, pelo bem, se é amorosa ou não. E um mundo que vive da verdade é um mundo novo e possível, como o do reino de Deus. Ele promove a verdade, não as mentiras, o papo não reto das fake news, mas a verdade amorosa. Vocês já sabem fazer essa diferença? Eu acho que já aprendi um bocado. E isso também é sabedoria, não minha, mas que eu recebi de outros, de outras, de outras e de Deus. O primeiro versículo, o versículo do culto, da missa, aquele que é o chamado para a comunidade para vir ao culto, para a missa, o lema do culto, o start, a ignição do motor que faz mover-se o culto, nos seus cantos, orações e leitura da palavra e adoração da verdade que é Cristo. O versículo para esse culto vem do Evangelho conforme João capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro disse a Jesus: Senhor, para quem iremos se tu fores embora? Tu nos trazes, nos dás. Tu és a palavra da vida eterna, o papo reto do reino de Deus. Simão Pedro disse a Jesus: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens a palavra da vida, da verdade, da vida eterna, do reino de Deus. O texto da pregação para o culto ou para a missa também é do Evangelho de Mateus. São 5 parábolas no capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, dos versículos 31 a 33 e dos versículos 44 a 52. Ali no meio tem um pedaço onde ele explica uma outra palavra, uma outra parábola que ele falou antes, que era do joio. Aqui ele traz 5 parábolas e no final ele coloca uma palavra bem dura de julgamento sobre os papudos, que inclusive usam a religião para promover seu próprio poder, o poder dos gananciosos, dos opressores. Assim os textos. Mateus 13, 31 a 33 e 44 a 52. Contou-lhes outra parábola, Jesus. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem planta em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, ela é tipo um grãozinho de soja, assim, redondinho, amarelinho, a semente. Embora seja a menor entre todas as sementes. Quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore. Nem sempre, tá?
Hoje em dia a gente vê as plantações de mostarda assim, não são muito altas, tá? Eles já, ali a primeira colheita, eles já colhem e vão plantar de novo mostarda. E é gostoso, né? Cresce e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus galhos. Ela sim, pode ficar adulta, bem grande. E depois contou ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma quantidade de farinha e toda a massa fermentou. Fermento que são grãozinhos muito pequenininhos. Ela mistura com farinha e dá pão. Duas coisas que trazem vida. A semente que vira ninho de passarinho, o fermento que vira pão. Coisas importantes. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha muitos peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então sentam-se à beira do mar, da praia, e juntam os peixes bons em cestos, mas os ruins jogam fora. Assim como com os ruins que jogam fora, no fim desta era, como os pescadores jogam os peixes que não são úteis fora, os anjos virão, separarão os perversos dos justos. Opa, tem colheita ruim aí, que nem o joio, esses peixes ruins. Quem será que são? Quem será que... O que eles estão definindo como bom ou ruim? Lançarão fora aqueles que são imprestáveis para fornalha ardente os queimar, e ali haverá choro e ranger de dentes. Para quem Jesus está dizendo isso? Então perguntou Jesus: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam os discípulos e as discípulas. Então lhes digo: por isso todo mestre da lei instruído, mestres da lei, fariseus, sacerdotes, esse pessoal da religião opressora dos fariseus ali, daquela religião oficial puxa-saca dos ricos. Será que ele está falando para eles sobre esse negócio dos peixes ruins? Todo aquele profeta da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira da sua casa, dos seus armários, coisas velhas, mas também coisas novas. Coisas velhas é aquela religião vendida, corrupta. Mas o reino dos céus é uma coisa que é para o bem. É a sementinha, é o fermento. É o ninho do passarinho. Isso é o papo reto que dá fruto amoroso. Papo reto que leva à vida. Não é a conversa de papudo. Porque a sabedoria, todo mestre da lei instruído, a sabedoria tem que levar a vida, a coisa boa, a coisa amorosa.
todo papo tem que conduzir para aí. Tem que apontar para aí. A verdadeira palavra, papo reto, na religião, conduz para a verdade e para o amor. Nem todo papudo tem papo reto. Não. Às vezes os papudos são exatamente aqueles que usam a sua capacidade de falar, de contar histórias, exatamente para enganar. Para fazer as pessoas engolirem mentiras. Quando Jesus é a verdade. Mesmo que contada de maneira alegre, gostosa, mas não mentira. Tem que ser papo reto. E a gente vê pelo que essa sabedoria do papo reto faz. Pelos frutos os conhecereis. Lembrem deste versículo bíblico? Os textos companheiros auxiliares para o texto da pregação, o primeiro vem de Reis, capítulo 3, versículos 5 a 12. Primeira Reis, primeiro livro de Reis do Antigo Testamento, capítulo 3, versículos 5 a 12. É aquela história onde Salomão pede sabedoria a Javé em sua oração. Sabedoria para resolver as coisas do dia a dia e saber acreditar na pessoa certa. Ele não foi todo o tempo assim, tá? Mas é uma tradição bíblica da fé judaica de que Salomão era bastante sábio. O segundo texto auxiliar para a interpretação do texto da pregação vem do Salmo capítulo 119, versículos 129 a 136. E ali o salmista diz que a palavra de Javé é sabedoria num mundo onde se vive entre muitos insensatos, muitas insensatas, muita enganação. E o terceiro texto auxiliar para o texto da pregação, para a interpretação do texto da interpretação, vem da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 39. E ali diz o seguinte: diante de nossa pouca sabedoria, pouca capacidade de discernir as coisas, o Espírito Santo nos quer abastecer com sua sabedoria e força, pois às vezes nós não somos nem capazes de fazer um diagnóstico de nós mesmos e da realidade que nos ensine a orar, nem de orar de maneira correta, fazendo o diagnóstico certo de nós e da nossa realidade. Às vezes nem para isso nós somos sábios o suficientes. Foram os textos para o culto. Vamos aos 2 versículos e a oração das senhas diárias que não precisam ser lidos no culto, mas ajudam a gente para o dia. O primeiro versículo vem do Salmo 119, 26. Eu expus para Deus os meus caminhos e Ele me responde. E assim eu peço, ensina-me, Deus, os teus preceitos, a tua vontade. O segundo versículo para hoje, nas senhas, vem da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 15, primeiro livro
de João, não é evangelho, é o livro, perto lá do livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 15. Se sabemos que Deus nos ouve e que lhe pedimos em oração, então também sabemos que Ele obtém os nossos pedidos. E de alguma maneira eles são feitos. A oração para o dia de hoje é escrita por Heinrich Albert. É um hino. Esse eu não sei cantar. Corpo e alma a ti entrego, mente, espírito, razão. Deus, a tua mão eu me apego, livra-me de tentação, guia-me por teu amor, meu Senhor e Salvador. Um grande abraço para vocês, sabedoria, e se puderem, atendam, ouçam, acreditem no meu pedido para que eu possa continuar todo dia dando um pitaco de palavra de Deus e, quem sabe, ajudando pessoas e possa, inclusive, aumentar o meu trabalho. O violão, a arte, também é uma maneira de a gente ter contato com verdades mais profundas da realidade. E, portanto, a música, a arte, é um jeito, é sabedoria também. Papo reto, neste dia, em todos os outros, sabedoria. Um grande abraço, até amanhã.